Quando todos nós falamos sobre o livro do profeta Jonas, nós começamos a lembrar de um profeta que tinha um chamado, mas quando Deus mandou ele pregar numa cidade chamada Nínive, ele fugiu da presença do Senhor. Mas por qual motivo? Quando eu leio esse texto, eu começo a entender muitas vezes nós encontramos com o profeta Jonas na atualidade, quando nós vivemos sobre a face da terra. Mas por qual motivo? Muitas vezes nós temos um chamado grande de Deus. Jesus Cristo nos deu ordem para nós pregarmos a palavra. Mas muitas vezes isso nós temos chamado, nós queremos fugir desse chamado que está em nosso coração. Porque muitas vezes nós sabemos que muitos querem pregar a palavra do Senhor, muitos querem ser profetas, mas poucos querem carregar o sofrimento como o profeta carrega. Ou seja, muitos querem chegar ao céu, mas poucos querem pagar o preço de renunciar no mundo para estar com Cristo nas moradas celestiais. Porque quando eu começo a meditar sobre o livro do profeta Jonas, eu começo a entender que quando Deus falou, Jonas, vai até Nínive e prega contra ela, porque se você não pregar, porque eu destruí aquela cidade. Mas Jonas, em vez de obedecer à voz do Senhor, ele fugiu da presença do Senhor. Mas por qual motivo? Deus já sabia que Jonas ia fugir, sabia sim, porque o nosso Deus ele também é onisciente, onipresente e também onipotente. O mais interessante, quando Deus vai escolher alguém como profeta, mesmo que às vezes o profeta não tem sabedoria, não tem conhecimento. Esses dias eu estava meditando quando Deus foi chamar Jeremias que não sabia nem falar. Mesmo Deus conhecendo que Jeremias lá na frente ele ia falar com o seu Deus, escolhe outra pessoa, porque eu não sei falar direito. Deus podia ter lá mudado a vocação de Jeremias falar, se poderia ter mudado, mas por que ele não mudou? Porque o nosso Deus ele trabalha em pequenas coisas com perfeição. O nosso Deus, quando vai escolher alguém, não escolhe uma pessoa, ele não erra quando escolhe alguém. Porque talvez nós começamos a meditar com a nossa mente humana, com a nossa personalidade, assim, porque Deus me escolheu como para não ser o evangelho dele, que eu não sei nem falar direito. Às vezes quando eu vou ministrar, eu travo na mensagem. Talvez você não entende a situação qual você está vivendo. Mas quando você começa a buscar mais a presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, você começa a entender que além dele escolher você como profeta para anunciar a mensagem dele, o trabalhar dele sobre a tua vida está sob o cuidado dele. Não tem como nós falar assim, eu não vou ministrar a palavra mais porque eu não sei, não tenho uma boa oratória, não tenho uma boa eloquência. Mas quando ele começa a trabalhar sobre a sua vida, muitos que estão lá fora vendo você pregando a palavra, aquela pessoa que não sabia nem falar direito, mas quando você começa a ministrar a palavra, você começa a entender, ali dele mesmo você considera sobre a vida dele está alguém chamado Senhor Deus Todo-Poderoso, que está moldando aquele vaso, está anunciando a palavra dele todos os dias. Porque, meus irmãos, quando nós falamos sobre o profeta Jonas, nós começamos a lembrar de um profeta que fugiu do chamado. Quantos hoje têm um chamado e têm fugido desse chamado? Muitas vezes passando por dificuldade, passando por provação, talvez por pratos que tem colocado e tem largado isso e não tem e largou, começou a largar o Senhor Jesus Cristo por um simples momento. Mas o nosso Deus, meus irmãos, além dele ser misericordioso com a humanidade, pelo simples fato, quando Deus falou com Jonas, vai até Nínive, só que Jonas não queria ir, porque Jonas queria que Deus destruísse a cidade de Nínive, porque esse povo de Nínive era um povo maldoso, um povo que não gostava dos hebreus, e Jonas era um hebreu. Assim também como muitas das vezes, quando nós olhamos o mundo, nós vimos lá fora uma pessoa que está na prostituição, consegue a pessoa vai para o inferno. Quantos de nós aqui, um dia estavam tão no pecado, estavam todos sem oportunidade? Talvez um dia alguém olhou para nós lá fora, mesmo nós não sendo convertidos, alguém olhou para nós e falou assim, aquele ali vai para o inferno. Mas hoje onde nós estamos? Aqui na presença do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o homem pode falar assim, a pessoa lá vai para o inferno, mas que Deus, quem vai determinar tudo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Talvez alguém fale assim, a pessoa vai para o inferno, mas Deus amanhã pode mudar a história daquela pessoa e ser um vaso nas mãos dele. Sabe por quê, meus irmãos? Nós hoje estamos aqui é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Não é por obras para que nenhuma carne escolha, mas estamos aqui pela graça de Jesus Cristo e pelo sangue de Jesus que derramado na cruz do Calvário.
Porque Jesus Cristo ele se entregou naquela cruz, não só por nós, não só por todos nós temos aqui, mas por toda a humanidade que está sobre a face da terra. E todos que um dia se acheguem até o Senhor Jesus Cristo e confessem que Ele é o único salvador da sua vida e se arrepende dos seus pecados, Jesus se transforma a vida daquela pessoa e faz dele um vaso precioso nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Porque no sangue do Senhor Jesus Cristo Ele lava todo o pecado de toda a humanidade que está sobre a face da terra. Porque quando Jonas fugiu da presença do Senhor, a Bíblia nos ensina que o Senhor foi atrás de Jonas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso Deus, quando Ele vai escolher alguém como profeta para anunciar a mensagem dEle, enquanto você não fala aquilo que Deus colocou na sua boca, Ele não vai te deixar, não vai deixar você quieto. Por quê? Porque Ele confiou em você para anunciar a mensagem dEle. Talvez você vai perguntar assim, alguns momentos assim: Senhor, escolhe outra pessoa para anunciar a mensagem. Eu preguei tanto e ninguém está dando crédito à minha pregação, mas continue pregando a mensagem que Deus colocou no teu coração. Continue anunciando a palavra com coragem, com autoridade que Deus te escolheu como profeta. Porque, meus irmãos, muitas vezes quando nós deixamos de simplesmente de anunciar a mensagem de Cristo, além de nós, não é somente que nós estamos fazendo de bênção aqui na terra, que nós somos ser galardoados, não. Até aquilo que nós deixamos de fazer sobre a face da terra para Deus, nós também vamos ser cobrados também. Nós temos que enxergar com os nossos olhos cada vez mais essa plena realidade. Toda vez que nós deixamos de anunciar a mensagem de Cristo, é alguém lá fora que está envolvendo o mundo na prostituição, é alguém lá fora que está pedindo a própria morte para poder suicidar. Enquanto nós muitas vezes, pessoal, quando a mensagem fala a mensagem vem fala diretamente comigo, muitas vezes nós nos encontramos assim, muitas vezes como Jonas, meus irmãos, como um chamado no nosso coração. E quando nós estamos preocupados com coisas terríveis, com bens materiais, as vidas lá fora que necessitam ser salvas, nós temos que cada vez mais enxergar essa plena realidade. É claro que muitas vezes nós pensamos assim: nada vai para frente, nada vai para frente, quanto mais eu luto, mais nada vai para frente. Mas mesmo com nossa pequena fé que nós temos, meus amados irmãos, e começa a falar: Senhor Jesus Cristo, muda a minha história, porque eu sei que eu de mim mesmo não posso fazer nada, mas com o Senhor eu creio que o Senhor pode mudar essa realidade na minha vida. Eu sei que muitas vezes nós aqui estamos aqui nessa noite, já pensou em parar, mas toda vez que você pensou em parar, uma voz no seu coração ardia, uma chama no seu coração ardia, assim: prega a minha palavra, porque se você sabe o chamado que você tem, você sabe que quem te chamou foi Deus e não foi o homem. Se nós olharmos para as dificuldades que nós passamos aqui na terra, nós jamais vamos anunciar a mensagem de Cristo. Porque mesmo que hoje muitos estão brincando com a palavra do Senhor, meus irmãos, ainda existem pessoas fielmente ao Senhor Jesus Cristo, pessoas que não se dobram para o mundo, mas pessoas que estão na vontade do Senhor Jesus Cristo, pessoas que muitas vezes têm pouca força, mas estão perseverando, porque o segredo